Olá para todos, continuamos nossos estudos e hoje estudamos máximos e mínimos de uma função de n variáveis. Então, essa é a mesma história que nós fizemos para a função de uma variável. Analisando derivadas, podemos determinar onde essa função tem máximo ou mínimo. Só que temos que diferenciar mínimos locais e mínimos globais, como sempre. Então, seja f uma função definida no conjunto, um conjunto aberto U, e um ponto P0 que pertence a este conjunto se chama mínimo local, se existe uma vizinhança desse ponto, tal que vizinhança do ponto P0, tal que para qualquer ponto dessa vizinhança, o valor da função nesse ponto P0 é maior do que o valor do ponto P, ponto da vizinhança qualquer. E mínimo local se temos desigualdade contrária. Então, valor da função no ponto P0 é menor ou igual ao valor da função em qualquer ponto da vizinhança. E agora temos se f uma função definida no conjunto C, e então um ponto desse conjunto se chama máximo ou mínimo global em C, se para qualquer ponto P se cumprem essas desigualdades, são desigualdades mesmas. Então, que é a diferença entre mínimo local e mínimo global? Então, aqui está desenhado o máximo local. Por que ele é local? Porque não é ponto onde a função tem valor maior nesse intervalo. Porque valor maior tem nessa função. Esse é o máximo global. Só que neste ponto, a função tem uma vizinhança onde ela é maior do que qualquer ponto dessa vizinhança. Então, mas esse ponto não é máximo local, ele é global. Por quê? Porque não existe tal vizinhança, na verdade. Porque essa vizinhança não cai nesse intervalo, não podemos falar disso. Então, se temos um conjunto C, então máximo global pode coincidir com máximo local e pode não coincidir. Aqui eles não coincidem. Máximo local não é máximo global para essa função de uma variável. Mas o mínimo local, que está neste ponto, ele coincide com mínimo global em todo esse conjunto. Bom, para definir os pontos onde a função tem máximos e mínimos, função de várias variáveis, existem dois testes. Primeiro se chama teste da primeira derivada. Ele é necessário. Então, seja f uma função com segundas derivadas contínuas em um conjunto C. E P0 é um ponto do conjunto C. Esse ponto se chama um ponto do máximo ou mínimo. Esse ponto vai ser o mínimo ou máximo local se todas as primeiras derivadas são iguais a zero neste ponto. Este teste fala que se ele é mínimo ou máximo local, então podemos afirmar que derivadas são zero. Mas se derivadas são zero, não é suficiente para afirmar que esse é mínimo ou máximo local. Tais pontos se chamam pontos críticos, onde todas as derivadas são zero. Então, ponto crítico pode ser mínimo ou máximo local, mas pode não ser nenhum, nem mínimo nem máximo. E agora, teste da segunda derivada, ele é formulado aqui somente para funções de duas variáveis. Então, seja f uma tal função com segundas derivadas contínuas, e para definir se ela tem
e temos ponto crítico, onde a primeira derivada é zero. Todas as duas primeiras derivadas são zero. E agora, temos que construir essa coisa das segundas derivadas. Temos que multiplicar x, segunda derivada em relação a x duas vezes, segunda derivada em relação a y duas vezes, menos quadrado de segunda derivada mista. Então, temos que calcular essa coisa no ponto P0. Então, caso essa coisa h é positiva, neste caso temos que considerar segunda derivada xx. Se ela é positiva, então P0 é mínimo local. Se ela é negativa, então P0 é máximo local. Agora vamos imaginar que esse h não é nem mínimo, não é positivo, então ela é negativa. Então, caso ela é negativa, temos esse ponto P0 é assim chamado ponto de Cela. O que isto significa? Então, o ponto de Cela, onde a função tem mais ou menos gráfico desse formato. E o que é ponto de Cela? Então, se em cada vizinhança desse ponto existem pontos P, tal que valor da função é maior do que o valor da função no ponto P0, ou pontos, e também os pontos onde outros pontos, onde fp é menor do que o valor da função neste ponto. Então, esses P, claro que são pontos diferentes. Para alguns ele é maior, para alguns ele é menor. E último caso, quando nossa h é zero, temos que fazer alguma outra pesquisa, porque esse teste das segundas derivadas não dá resultado para nós. Vamos considerar um exemplo. Uma função f de x, y é igual a essa expressão. Então, temos que classificar os pontos críticos dela. Agora, primeira derivada é a seguinte, em relação a x, primeira derivada em relação a y é a seguinte, e agora temos duas derivadas são iguais a zero, temos este sistema de equações. Este sistema tem quatro equações, porque aqui x e y produto igual a zero, se somente se um dos fatores é zero. Então, estes são equações do sistema, são pontos críticos. Agora vamos calcular h. Para isso temos que calcular derivadas, segundas derivadas. Temos essas derivadas aqui. H é igual a essa coisa e temos que substituir no h sempre, todos estes pontos e calcular a derivada xx neste ponto. Então, substituímos no h x e y por 0, 1, vamos ter h negativo. Então, são pontos críticos, sabemos sem calcular f2 de segunda derivada. Se temos estes dois pontos, então h é positivo. Temos a segunda derivada aqui é 6, aqui menos 6. Então, este é mínimo local, este é máximo local. Dois pontos de Cela. E o resultado principal de nossos estudos de hoje é o teorema do Weierstrass. Então, ele fala que se f é uma função de duas variáveis, vamos falar, definida em um compacto C, então f tem seu mínimo e máximo global em C. Então eu vou lembrar que compacto é um conjunto fechado e limitado. Isso significa que nós podemos resolver o problema de encontrar mínimos e máximos globais em um compacto C.
Então, como se faz isso? Primeiro temos que encontrar mínimos e máximos locais em C, como aquele procedimento que nós já consideramos. E segunda coisa, temos que considerar a fronteira desse compacto C e encontrar mínimos e máximos globais na fronteira. Então, no C encontramos locais e na fronteira encontramos globais. E depois comparar todos os valores que nós já obtivemos e escolher maior valor da função e menor entre este conjunto finito de números. Agora vamos considerar um exercício. Temos uma função de duas variáveis 4x mais 6y menos x quadrado menos y quadrado, definida na região retangular D. Essa região é a seguinte: temos que encontrar valores máximos e mínimos globais. Então, a ideia é mesma. Vamos fazer primeiro vamos encontrar valores locais, mínimos e máximos locais. Vamos calcular o valor da função neste ponto. E depois vamos calcular valores mínimos e máximos globais na fronteira. Aqui fronteira é união de quatro retas. E para calcular valores globais nestas retas, vamos calcular em cada das retas estes valores. E depois comparar tudo. Agora, derivadas. Primeira derivada é essa em relação ao x, em relação ao y é essa derivada. Igualamos a zero, temos sistema e que tem uma única solução, 2.23, que pertence com certeza à nossa região. Sempre temos que verificar se pontos obtidos pertencem à nossa região. Pode ser que esse valor local, extremo local, vai cair fora da região. Então, não temos que levar em conta. Agora, segunda derivada é menos 2, segunda em relação ao y menos 2 e segunda mista é 0. Por isso o valor de h vai ser igual a 4 e não depende de ponto nenhum, em cada ponto ele vai ser 4. Então, 2, 3, fica essa, no ponto 2, 3, essa h é positiva e por isso tudo depende do sinal da segunda derivada. Então, como ela é negativa, então temos máximo local e calculamos o valor da função neste ponto, temos 13, substituindo somente x e y por 2 e 3. Então, temos um único extremo local, que é máximo local. Agora vamos calcular valores da fronteira. Então, x igual a 0 é essa parte da fronteira. Então, substituímos x por 0, temos essa função que depende de y. Y varia de 0 até 5 nesse segmento. E nosso problema é encontrar valor máximo e mínimo global da função de uma variável nessa fronteira. Então, temos que encontrar derivada. Derivada dá um ponto crítico 0 da derivada dá um ponto crítico 3, que pertence ao nosso segmento 0,5. Então, calculamos 0,3, no ponto 0,3 temos 9. E nas fronteiras é aqui e aqui. Agora a fronteira são de um ponto só. Então, temos aqui 0, aqui 5. E valor máximo local, máximo global nesta parte da fronteira é 9, mas mínimo global é 0, com certeza. Agora, a mesma coisa fizemos com segunda parte de fronteira. Y igual a 5 é essa parte e x varia de 0 até 4. Substituímos
y por 5 por essa equação, nós substituímos aqui na equação da função. Temos essa função e temos que analisar essa função no segmento 0,4, onde varia x. A derivada em relação a x é a seguinte: igualamos a zero, temos um único ponto crítico 2, que pertence com certeza, e calculamos valores no ponto crítico e nos pontos dos extremos. Então, temos aqui 9 e mínimo global é 5. Podem existir dois mínimos globais. A mesma coisa nós fazemos agora com essa fronteira, que é... não, aqui, essa fronteira, x igual a 4. Aqui, quarta parte. X igual a 4. Temos essa função, derivada dela, e zero da derivada é ponto crítico y igual a 3. Calculamos aqui, então com certeza é máximo local. Aqui calculamos neste ponto, nossa função é 9, e nos pontos dos extremos, aqui e aqui, x, y igual a 0 e y igual a 0 e y igual a 5, temos estes valores. E a última parte da fronteira é y igual a 0, é essa parte. X varia de 0 até 4 e temos função f de x0 desse formato. F' de x é 4 menos 2x e temos somente um valor que é ponto crítico, x igual a 2. Calculamos aqui, mas na verdade vai ser de novo o máximo local dessa parte da fronteira. E aqui temos 2 igual a 4 e calculamos nos extremos, temos 0 e 0. E agora temos que escolher entre todos os pontos obtidos. Temos um conjunto finito já. E temos que calcular valor máximo global. Então é claro que este valor é máximo. Então este é ponto de máximo global, porque o valor aqui é 13. E mínimo global pode ter alguns pontos. Aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0. Então temos um ponto de máximo global que coincide com máximo local e 4 pontos de mínimo global.